Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. Hoje é dia 10 de abril, dia que saiu o CPI. Agora de pouco saiu a inflação americana, o IPCA deles por lá. Veio acima do consenso e o mercado está estressando um pouquinho. E você deve estar se perguntando aonde investir após a inflação norte-americana novamente apontar para cima, depois de um bom tempo aí surpreender para cima. Pois bem, pessoal, temos um setor muito querido aqui na Bolsa Brasileira, é o setor de utilidade pública, e vou falar sobre uma empresa que tem abril, o principal mês aqui de dividendos, e os seus fundamentos estão maravilhosos. Vamos falar aqui sobre CPFL. Então, o papo do vídeo de hoje, pessoal, vai comentar sobre os seus fundamentos, fechamento de 2023, a gente vai falar sobre o cenário macro, sem dúvida nenhuma, qual é o meu insight aqui para a curva de juros americana, para a nossa curva de juros, tá? Importante dizer. Depois, valuation, dividendos, mapa de calor, sem dúvida nenhuma vai ser aqui composto nesse vídeo. E a gente vai terminar ali com a rentabilidade versus CDI e análise gráfica. Tá? Vou também mostrar para vocês aquele gráfico de lucro líquido versus cotação clássico aqui dos vídeos do Clube dos Dividendos, principalmente os recentes. Vocês vão ter também acesso a esse conteúdo. No mais, pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista, CNP e técnico, e você está aqui no Clube dos Dividendos, canal que pelo menos uma vez por dia compartilhe uma tese de investimentos, um insight, ou uma atualização. No caso da CPFL, como nós estamos entre resultados, nós saímos do quarto TRI e já logo vamos adentrar, março, já ali em maio, finalzinho de abril, já tem a temporada corporativa do primeiro trimestre. É assim no mundo, nos Estados Unidos até começou já com a Delta Airlines, bancos logo vão divulgar os balanços por lá, grandes bancos como JP Morgan, e aqui no Brasil, final do mês. Temos menos empresas aqui na Bolsa. Então, a nossa temporada até tem um certo fôlego aí para os analistas, principalmente o pessoal da Faria Lima, da parte fundamentalista. Tem ali entre março e maio o período do ano que mais trabalha, né? Porque são dois resultados praticamente encavalados. Então, vai ser uma atualização aqui da CPFL, pessoal, que é sim uma empresa, assim como a Cosan, que sempre está no meu radar, né? Recentemente eu consegui liquidar uma parte da minha posição. Consegui não, né? Achei interessante liquidar uma parte da minha posição em Aura, né? O ouro subiu bastante, então a Aura estava com um lucro interessante. E me sobrou um cascalho aí para fazer algumas vendas de put, né? Ter um notional mais gordinho de empresas que eu ainda não tenho. CPFL e Cosan estão no pipeline. Tá? Então vou falar sobre CPFL, é um vídeo um pouco egoísta aqui para vocês. Mas vamos lá, compartilhando com vocês a tese de investimento. É uma distribuidora que teve um re-IPO em 2018. O State Grid vai lá, compra, maior grupo de utilidade pública do mundo. Tá? Então tem essa concessão, tá visando aqui novas concessões, está olhando para leilões em 2024, participou em 2023, foi vencedora recentemente, conseguiu ali a parte de transmissão do Rio Grande do Sul. Sua principal fonte de receita vem da distribuição, como vocês estão vendo, esse gráfico aqui, pessoal, é a distribuição da companhia. A receita de distribuição é uma empresa madura hoje. Não tem grandes novas concessões e grandes investimentos para expansão. Então cresceu aí 1,9% na área de concessão de um ano contra outro, 2022 para 2023. Tá? Então nessa parte, ou seja, a parte que mais gera receita para a companhia, está estável, está equilibrada, está madura. Por isso que os dividendos aumentaram bastante recentemente, porque não tem grandes investimentos. Mas se nós olharmos ali para a geração e principalmente transmissão, aqui tem investimento, certo, pessoal? Aqui tem investimento recente, muda um pouquinho a característica de receita da companhia, re-IPO trouxe liquidez, tá? Trouxe liquidez para as ações da CPFL e ela entra no radar justamente pelo ciclo, né, de EBITDA ali, está robusto em relação ao CAPEX, dentro de um histórico recente da companhia, e aí aumentou os dividendos. Aumentou os dividendos, novo mercado, somente CPFE3, pessoal, e tem a concessão aqui de várias cidades do interior de São Paulo. Bom, tá ali na boca da Faria Lima, sem dúvida nenhuma, é de fácil, é tácito, né? Bom, CPFL, pessoal, o lucro bem estável, tá? Crescimento de 6,1% em relação a 2022, é bem verdade, tá? Mas dentre as companhias que têm perfil de crescimento, o CPFL não é uma delas, né? O ciclo dela hoje é de menos concessões para dentro e mais receita, tá? Então você tem ali uma companhia extremamente madura, tá? Com alavancagem baixa para participar de novos leilões, sem dúvida nenhuma, tá? Uma empresa ali que põe 5,5 bilhões por ano, pessoal, com uma alavancagem de 1,8, tá? Opa, temos ali uma grande potencial
a empresa pagadora de dividendos, que não se financiou ou que não se, pelo menos, buscou financiamento recente, pessoal, em follow-on. Então, a CPFL emite debentures. Se você quiser, de repente, financiar a CPFL, não nas ações, mas por debentures, recentemente a gente até viu ali em algumas corretoras debentures IPCA mais 6, IPCA mais 7, tá? Não deve ser o caso da CPFL, mas tem ali debentures disponíveis no mercado. De repente, você se interessa mais pela renda fixa atrelada à companhia e não necessariamente às ações, tá? Mas é uma companhia que entra 2024, perdão, com uma alavancagem extremamente madura, sem grandes solavancos na alavancagem, receita da sua principal fonte de receita, que é a distribuição estável, crescendo ali 1,6%, 2% no ano, tá? Dentro de um ano que a inflação cedeu e os juros continuam altos. Então, assim, empresa robusta, tá? Redondinha, entra no radar sem dúvida nenhuma no curto prazo, tá? Olhando para o cenário macro, pessoal, o que nós temos aqui? Principalmente hoje, quarta-feira, dia 10. Curvas de juros abrindo. A CPFL, pessoal, tem 70% da sua dívida alavancagem em CDI. Então, hoje é um dia que a dívida fica mais gorda, tá? Então, hoje é um dia, e talvez esse cenário de abril, primeira quinzena, falo com vocês dia 10, mas podemos colocar aí desde o início do mês, desde o início do ano, para falar a verdade, né? Curvas de juros abrem. A gente, em tese, em teoria, deveria ver utilidade pública ali sofrer. O que nós estamos vivendo hoje no macro pertinente à utilidade pública? Curva de juros abrindo, tá? Apesar da Selic caindo, que é positivo, curva de juros abre. Então, para as empresas que têm dívida em CDI e não pré-fixada, por exemplo, bom, temos ali um detrator de valorização da companhia. Ou, no mínimo, neutro. Curva de juros cai, a curva de juros sobe e Selic cai, fica 0 a 0. Quando nós olhamos para a inflação, no Brasil, o IPCA veio abaixo. Então, hoje também foi divulgado o IPCA 3,9, veio abaixo de 4 ali. Então, a inflação também não está reajustando as receitas dessas companhias para cima. Então, o macro, entre esse começo de ano aqui, não tem sido favorável para as empresas cíclicas domésticas e também para a utilidade pública, tem sido menos favorável do que aquele cenário de inflação estável ou até subindo um pouquinho, juros e curva de juros fechando. Não, tá? Mas qual que é o cenário que eu vejo à direita, ou melhor, no futuro próximo, pessoal? Curva de juros, e agora é a nossa curva de juros que eu mostro e não a americana, mas vamos voltar para a americana. Eu considero que a curva de juros americana não vai muito longe, tá? Não vai muito longe aqui, certo? Então ela tem pouco a caminhar no curtíssimo prazo, entre 4,50 e 4,75, curva de 10 anos. Isso olhando para abril até julho, agosto, certo, pessoal? Então nesse cenário de tempo é importante. E a curva de juros brazuca também não tem muito para ir, tá? Entre 10,45 que já tocou, até 10,65, 10,65, exatamente. Então tem poucos bips ali para andar. E depois que nós vamos ter aqui um fechamento de curva de juros de 1% aproximadamente. Então, no segundo trimestre, eu ainda vejo Selic ceder e curva de juros ceder. A inflação é que eu espero que lateralize. Então, logo teremos Selic para baixo, continua para baixo. Curva de juros para baixo e inflação não subindo. Esse cenário é muito bom, melhor do que foi em janeiro, fevereiro e março. Tá? Abril pode ser o início desse cenário de curva de juros finalmente assentando e até caindo com certa velocidade. Inflação lateral, continua lateral, acho que ceder também é meio difícil de imaginar, porque petróleo subiu bastante recentemente e o dólar também se valorizou, então é mais fácil imaginar que a inflação segura. Tá? A última queda pode ser agora printada em abril, aí já para maio a gente vai pegar petróleo e dólar subindo em março, né, com o acumulado de próprio abril. Então, ali inflação estável, tá? E juros continua cedendo. Então, nós devemos ter, pessoal, um hiato de um cenário macro muito positivo. Vai perdurar para o ano inteiro? Não acho, certo? Acho que a gente vai ter dificuldade ali no segundo semestre, principalmente. Mas, olhando para a CPFL, dívida baixa, alavancagem baixa, dividendo robusto, maduro, sem grandes investimentos no pipeline, tá? Preço-lucro abaixo de 10. EV/EBIT 5,33. Preço justo de Graham em R$ 40,66. Hoje a companhia negocia R$ 36,40, ou seja, tem ali uma margem de segurança de 11% e pode ceder no curtíssimo prazo, tá? Devido ao macro, não ao micro, certo? Como a gente vai olhar para o fundamento da companhia, pessoal, é batata aqui no valuation, tá? O menor desde 2014. Então ela nunca esteve tão barata no EV/EBIT, tá? No lucro operacional versus valor da empresa. Tá? Como está hoje, abaixo de 6 vezes. A média é 10. Tá? Quando a gente olha para aquele gráfico lucro versus cotação,
a gente percebe claramente, né, que a cotação está seguindo o lucro. Tá? Então, o Ibovespa cede por 4 meses, a CPFL também cedeu ali por 1, 2, 3, agora abril está começando a despontar. Só que ela cedeu, pessoal, pelo macro, um pouco, como eu comentei, mas principalmente por liquidez, pelo botão, vamos vender emergente. O lucro, pessoal, continua para cima, tá? E maduro, sem grandes volatilidades, desde 2021 mesmo, tá? Com toda a oscilação macro que nós tivemos de 2020 para cá, 2021 a 2023, pessoal, foram anos de estabilidade no lucro. Uma leve inclinação, mas estável. Então, baixa volatilidade no lucro quer dizer o quê? Maturidade. Maturidade é reflexo dentro de uma companhia com baixa alavancagem de dividendos. Quando a gente olha para dividendos, 2021, 22, 23, 3 anos exuberantes de dividendos. Queda dos dividendos e projeção de queda em 2024, sim, tudo bem. Tá? A gente tem essa projeção porque os últimos 3 anos foram muito robustos. Mas você vai aqui para 5 anos, então. Tá? Pega 5 anos de dividendos líquidos, já descontados aí quando o JCP de 15%, tá? E tenta extrair 6% para os próximos 12 meses. Qual seria o seu preço teto, a tal margem de segurança? R$ 40,37 preço teto. Margem de segurança ainda tá batendo o CDI aqui, 13,70. Tá? 13,70. 2024, pessoal, os dividendos começam agora, em abril. Por isso que ela faz parte, utilidade pública que paga trimestralmente ali, os seus dividendos. O mês de abril é o mais legal, tá? Porque você pode ter o resquício das vendas de março, tá? Falta de fluxo nesse momento por abertura de juros no mundo afora? Sim. Mas ainda, quando nós olhamos para aquele que é o principal imã dos preços, lucro subindo. Liquidez melhorou muito pós-State Grid, tá? Então eu trago esses 2 pontos que são positivos. Estou namorando aqui o copo meio cheio para a CPFL, pessoal, mas eu acho que tem fundamento por trás. E eu tentei trazer os principais aqui nesse vídeo para não ficar muito longo. Lembrando, 2023, o mapa de calor de dividendos começou em que mês, pessoal? Abril, tá? Abril aqui ela pagou um combo de dividendos, tá? Um combo de dividendos em abril, com datas de pagamento diferentes. Então ela vai segmentando os pagamentos, pessoal, é importante, tá? É importante, mas um dividendo robusto. Um dividendo extremamente robusto aqui em abril. E depois nós temos em agosto. Então, semestral, falei trimestral, né? Enfim, semestral aqui, Brunão. Então, comeu bola nessa parte, tá? De sazonalidade. Mas abril, pessoal, é o grande mês. Então, você que é acionista e pretende ali, de repente, olhar com carinho para a utilidade pública, pessoal, no caso da CPFL, tá? Eu vejo ali como, sim, uma empresa do presente. Tá? Você tem ali um horizonte de 2 a 5 anos, ela já vai remunerar você, minha opinião, acima de CDI e acima do IMAB. E ela provou isso, tá? No longo prazo. 2004 para cá, mesmo com baixa liquidez, bateu o CDI, bateu o IMAB. Tá? Ela subiu 1.200% contra 955 do IMAB, 601 do CDI. Não é fácil bater IMAB, não é fácil bater CDI. Vocês sabem disso, quem acompanha o canal sabe que são poucas aqui que conseguem. Tá? E ela é meio fora do radar, mas que ganhou um pouco de radar devido à maturidade do ciclo de investimentos versus operacional e também a State Grid, o REIPO, mais liquidez, trouxe ela para uma primeira prateleira aí de empresas de utilidade pública. Certo, pessoal? No preço, o que eu tenho aqui? Tá? Vamos supor que o macro bata na companhia. Tá? Então o desconto é do 33,55 para cima, para baixo. Só que já bateu, né, pessoal? Então fica ali difícil para mim dizer para vocês, poxa, vamos voltar para o 33,55? Seria ótimo. Para o 31,17, para o 29,3, são os 3 grandes descontos da CPFL. Mas eu quero trazer para vocês que o ciclo é de alta. E eu vejo que o macro, a partir de agora, tende a melhorar, tá? E o ciclo de alta dela é no 40,35. Preço justo, inclusive. Tá? Então, 37,12, 37,79 é preço teto, tá, pessoal? Abaixo já tem o desconto. Quanto mais abaixo do 37, maior o desconto. Acho que essa é a principal premissa que a análise técnica me dá em relação à CPFL. Não vejo um grande susto em relação aos seus múltiplos, em relação aos seus fundamentos, menos ainda. O que pode haver de surpresa negativa, pessoal, é a diminuição dos dividendos. Tá? É a diminuição dos dividendos. Aqui, 3, 4, 4,5%, tá? Quase 6%. Tá? Quase não. Praticamente o basinho aqui ela pagou em abril do ano passado. Ops. Se a gente somar aí o combo dos dividendos com pagamentos em datas diferentes, pessoal, então é um anúncio, mas os pagamentos são em datas diferentes. Acho que esse aqui também é importante para vocês. Tiveram 2 pagamentos no curto prazo, logo em maio e junho, tá? E depois 2 pagamentos aqui
entre outubro e novembro. Tá? Isso é importante de colocar para vocês. Tá? Mas somado aqui o yield, né, a gente vai para 7% praticamente. Legal, pessoal? Então é um bom dividendo, é um bom mês ali para ela bater o Ibovespa, sem dúvida nenhuma. E caso ceda, né, para quem quer o desconto no segundo trimestre, pessoal, a gente tem que descer um pouquinho o tempo gráfico. E aí você, 33,55, com certeza seria ali o principal desconto, mas você também pode especular que o 34,57, ou seja, R$1 a mais, compõe também um bom desconto. O ciclo de alta continua levando os preços aos 40,35, tá? Até os 40,65. Preço teto 37,12. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, obrigado pela companhia. Colocando aqui para vocês utilidade pública como sendo ali um setor para você fugir aí do macro e também, de repente, dos ruídos domésticos. E quando nós temos uma utilidade pública, um novo mercado, com um ciclo maduro entre investimento e lucro operacional, a questão de dividendos pode chamar a atenção e fazer com que ela bata o mercado e bata os seus pares. Certo, pessoal? Feito isso, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.